Com a expansão da internet, tornou-se mais fácil aceder a muita informação. Entretanto, essa informação nem sempre é verdadeira. E não transmitir informações verdadeiras não é novidade da época contemporânea, ou seja, a época atual. Discursos ou raciocínios que parecem lógicos, aparentemente verdadeiros, que muitas vezes é preciso ir a fundo para descobrir falsidade neles, pois superficialmente são verdadeiros. Podemos chamar isto de falácias. Designam-se falácias ou falácia. A falácia foi um recurso utilizado por Aristóteles, pela escolástica e pela demagogia e serve como figura de linguagem em discursos e temas argumentativos. Ok, vamos entender melhor este assunto. Vou falar um pouco primeiro sobre a escolástica e a demagogia para perceber melhor o impacto das falácias. A escolástica foi um período da filosofia medieval em que a filosofia aristotélica e a junção entre a fé e a razão ganharam centralidade para explicar elementos teológicos. Na época medieval, as pessoas não podiam duvidar. Nesta época, quem buscasse a verdade e tal verdade não coadunasse com a Bíblia e expusesse, corria o risco de morrer pelo crime de heresia, como Galileu Galilei, que foi morto por refutar o geocentrismo. Galileu foi considerado suspeito de heresia, ou seja, por ter mantido uma opinião de que o Sol permanece imóvel no centro do universo. Mas ok, não vamos falar ou nos aprofundar muito nisso. Na época, o ceticismo, ou seja, a dúvida e a pesquisa, não era estimulada. Por isso, as falácias predominavam, muita certeza meio à ignorância. Demagogia. Demagogia é um termo de origem grega que significa a arte ou poder de conduzir o povo. É uma forma de atuação política que existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político e outras vantagens correlacionadas. Saber o que é uma falácia e os seus tipos pode nos ajudar a ser mais críticos, identificar mentiras e pôr à prova falsos discursos. Falácia é um raciocínio que parece lógico, porém existe alguma falha e o faz ser errado, falso e enganoso. Este vocábulo provém do grego falar, de falácia, enganar. As falácias são construídas por raciocínios aparentemente corretos que levam a falsas conclusões. Então, enquanto pessoas nós falamos e cometemos frequentemente erros que os ouvidos desatentos não descobrem imediatamente. Exageros ou falácias podem ser, por um lado, involuntários ou voluntários, falácias propositadas. As falácias propositadas são designadas sofismas. Assim, em qualquer falácia ocorrem dois elementos essenciais: uma verdade aparente. Trata-se de um argumento convincente que leva a pessoas descuidadas ou a pessoas ingênuas a um equívoco, um erro oculto. Faz com que se retirem conclusões falsas a partir de uma verdade. O erro oculto pode derivar de ambiguidade de conceitos, de um salto desregrado do particular para o geral, de uma tomada de relativo ao absoluto, do parcial ao total, entre outros vários casos. Existe uma variedade de falácias. Eu vou falar apenas de 3 falácias mais comuns e mais frequentes no nosso dia a dia. Argumentum ad hominem, ou seja, ataque pessoal. Esta falácia é cometida quando alguém tenta refutar o argumento de uma outra pessoa, atacando não o argumento, mas a própria pessoa. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Existe um senhor chamado Tomás. Então, Tomás afirma que fumar prejudica a saúde para o outro senhor Délcio. Ok? Alguma característica negativa que Délcio considera em Tomás. Logo, o seu argumento é falso. Mas na prática vai soar assim: você bebe. Quem você é para falar de cigarro? Ou seja, a pessoa não tenta refutar ou trazer uma contra-argumentação, mas sim pega características do fulano que está a falar, neste caso Tomás, para poder invalidar o seu
argumento. Make sure Graduated last in your class, not first in your class. God, and he's a fool. Isto é muito comum no nosso dia a dia. Um outro exemplo que eu posso dar é: não podemos aceitar o parecer da professora, porque esta é muito jovem e não tem experiência suficiente. Mas um caso em que não é analisado o argumento da pessoa e não se traz uma contra-argumentação, mas sim ataca-se características que são frágeis na pessoa ou usa-se características frágeis da pessoa para invalidar o seu argumento. Isto é muito comum no dia a dia. Falácia de ignorância de causa ocorre quando tomamos por causa de um acontecimento um simples antecedente ou qualquer circunstância acidental. Um exemplo: depois das cheias do rio Shire houve epidemias. Logo, as cheias do rio Shire são causadoras de epidemias. Argumentantiu ad ignorantiu, apelo à ignorância. Esta falácia ocorre quando se argumenta que uma proposição, ou seja, opinião, raciocínio ou inferência é verdadeira porque não foi provado que é falsa, ou que é falsa porque não foi provado que é verdadeira. Um exemplo prático: o Sr. Delcio afirma: existem seres racionais superiores. E o Sr. Tomás pergunta: why? Por quê? Então, Delcio: porque tem. Tens de comprovar que não tem. Então, existem seres racionais superiores. Pronto, esse é um tipo de falácia muito comum, onde as pessoas afirmam que existe algo só porque tu não tens de comprovar que tal coisa não existe. Então essa coisa existe. Isso é uma falácia de apelo à ignorância. Meus caros, existem vários tipos de falácias. Pode ler mais sobre falácias. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, subscreva-se no canal para trazermos mais conteúdos para si. Obrigado.